Olá! Na aula de hoje, nós vamos apresentar as equações de transformação de tensão. Isto é, nós vamos ver como calcular as tensões num plano, conhecido o estado de tensões num outro plano. Na aula de hoje, então, nós vamos estudar o estado plano de tensões. Nós vamos ver como determinar o estado de tensões num plano qualquer a partir de um estado de tensões conhecido. Nós vamos apresentar as equações de transformação de tensão e vamos discutir um pouco a respeito do círculo de Mohr. Nós já vimos que, para determinar as componentes de tensão num plano, nós precisamos definir esse plano. Para o caso particular de um estado bidimensional, uma pergunta interessante é: se o estado de tensões é conhecido com relação ao sistema de coordenadas x, y, e se deseja saber o estado de tensões referente a um plano dado pela normal n orientada de um ângulo θ, como determinar o estado de tensões nesse novo sistema de coordenadas nt? Nós vamos ver que não é necessário calcular as componentes da força interna e a área da nova seção transversal para determinar essas componentes de tensão. Nós vamos ver que é possível determinar σn e tal nt fazendo uma mudança de coordenadas do tensor. Antes disso, no entanto, para ilustrar esse problema que se põe, nós vamos imaginar que se conhece esse estado de tensões e se deseja saber as tensões normal e tangencial no plano inclinado a A. Ou seja, se aqui está o meu estado de tensões conhecido, e eu quero saber quem são as tensões normal e de cisalhamento nesse plano AA, eu posso fazer um diagrama de corpo livre desse sistema. Tenho que representar as minhas forças e a minha área da seção transversal. Se a minha área aqui é dA e esse ângulo é conhecido, eu tenho que essa área é dA cosseno de θ, dA seno de θ. E as tensões aqui são conhecidas, 60 MPa e 40 MPa. E eu quero saber quem que é o meu sigma normal e o meu tal de cisalhamento. Das equações de equilíbrio, eu vou ter somatório de forças na direção n igual a zero, eu vou ter sigma dA, força na direção n, mais tensão de 60 vezes a área, dA cosseno de 30, nessa direção n, vezes cosseno de 30, menos 40 dA seno de 30, força vezes área, na direção n, vezes seno de 30. Sigma menos 35 MPa. Somatório de forças na direção t igual a zero, eu vou ter tal vezes dA, menos 60 vezes cosseno de 30 na direção tangencial, vezes seno de 30, menos 40 dA seno 30, vezes cosseno de 30 na direção tangencial, tal 43,4 MPa. Veja que eu precisei decompor as forças e as áreas para determinar a tensão normal e a tensão de cisalhamento. Por que nós precisamos calcular essas componentes de tensão? Na prática, às vezes é necessário conhecer as componentes de tensão em planos inclinados, ao invés das tensões no plano XY, como nesse exercício. Nesse caso, um bloco de madeira é usado como um elemento de compressão e a resistência das fibras da madeira são de 18 MPa em compressão e 4 MPa em cisalhamento. Qual que é a máxima força P que eu posso aplicar? Veja que se eu for analisar o meu problema fazendo um diagrama de corpo livre, eu tenho a minha força P e aqui o meu plano inclinado de 20 graus com as duas componentes da força e tenho que calcular a minha área, a linha. O exercício fala que essa seção retangular do bloco de madeira é 50 vezes 100 milímetros. Essa área, a linha, portanto, é o A sobre cosseno de 20, é uns 5 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, dividido pelo cosseno de 20 graus. E do equilíbrio, eu sei também que minha força normal N é o P cosseno de 20 e a minha força tangencial V é o P seno de 20. E a tensão normal, sigma, é N sobre a linha. E o exercício falou que o limite de compressão é 18 MPa.
então a minha força P, 101,9 kN. Já a tensão de cisalhamento tal é o V sobre a linha, e o limite de cisalhamento dado no exercício, 4 vezes 10 a sexta Pascal. A máxima força P, 62,2 kN. Então, nesse bloco de compressão, a resistência das fibras de madeira ao cisalhamento é muito menor que a compressão. Portanto, a maior força P que eu posso aplicar é de 62,2 kN. Veja que é importante saber definir as componentes de tensão normal e de cisalhamento em planos inclinados. Vamos ver agora uma maneira mais sistemática para tratar o problema de transformação de coordenadas. Para ver como transformar o tensor, nós precisamos primeiro lembrar como fazer a transformação de coordenadas de um vetor. Se f é um vetor no sistema de coordenadas xy, e nós queremos obter as componentes desse vetor num sistema de coordenadas x' e y', então f é o f de x' na direção x' mais o f de y' na direção y'. Nós podemos decompor os vetores fx e fy no sistema x' e y', de forma que f de x' é fx cosseno θ mais fy seno θ, e o fy' é o menos fx seno θ mais fy cosseno θ. Essas equações podem ser escritas matricialmente, o que define a matriz de rotação R, que é uma matriz com a propriedade de que sua inversa é igual à sua transposta. Se a mudança de coordenadas de um vetor é dada pela multiplicação pela matriz R, então o vetor normal N e o vetor tensão T no sistema de coordenadas NT é R vezes N, R vezes T. Da fórmula de Cauchy, sigma N igual a T. Substituindo N e T por N' e T', nós podemos reescrever essa equação dessa maneira. Isso nos define o tensor-tensão no sistema de coordenadas NT. Essa equação pode ser usada para determinar diretamente as componentes do tensor-tensão no sistema de coordenadas rotacionado. Em termos das componentes, as equações interiores podem ser escritas dessa maneira, ou rearranjando dessa outra maneira. Nós podemos eliminar o parâmetro θ elevando as duas equações ao quadrado e somando, chegando nessa equação que representa a equação de uma circunferência no plano sigma tal de raio R e com centro em sigma m e 0. Essas equações representam as equações paramétricas de uma circunferência que nós chamamos de círculo de Mohr, porque ela foi primeiro desenvolvida pelo engenheiro alemão Otto Mohr. O círculo de Mohr é uma representação gráfica do estado de tensão em todos os planos que passam por um ponto específico. Veja que ao desenhar o círculo de Mohr no plano sigma tal, nós podemos determinar o estado de tensões para qualquer plano θ, a partir da leitura das coordenadas dos pontos sobre a circunferência.